Algo que seria perfeito é a gente ter um conjunto de investimentos que não fosse necessário a gente movimentar muito. Eu quero dizer aquele tipo de ação, então, que de repente você compra e você não precisa fazer mais nada. Você simplesmente espera ela crescer e ainda, se possível, pagar dividendos. É o que te beneficiaria periodicamente. E esse tipo de ação, ela existe e eu chamo de ações para casar. Isso mesmo, mas não aquele tipo de casamento relâmpago de alguns famosos que duram somente dias, mas aquele tipo de relacionamento que espelha de repente os nossos avós que construíram grandes famílias. E esse é um pensamento que vem não somente da minha cabeça, mas principalmente de um dos grandes professores, que é o Warren Buffett. E veja, o principal motivo que ele ensina esse tipo de estratégia de investimento, de comprar e segurar por longo período, é porque os investimentos no curto prazo, eles tendem a ser muito voláteis e isso pode gerar algum tipo de instabilidade para aqueles que de repente compraram esse tipo de ativo. Então quando você pensa em comprar com foco diretamente no longo prazo, você acaba descansando justamente daquela necessidade de estar olhando os teus investimentos a todo momento. Isso facilita muito na hora de você gerenciar a tua vida financeira, inclusive. Claro que a quantidade de tempo que você deseja manter as suas ações vai depender completamente do teu estilo e da tua estratégia de investimentos. Mas para aqueles investidores que preferem investir baseados nas qualidades das empresas por trás das ações, geralmente é muito melhor você manter um produto que você compre, no caso as ações, por um longo período de tempo. O que, claro, significa pelo menos meses, se for possível de preferência, uma quantidade de anos até. Isso, claro, porque os curtos períodos de tempo você necessariamente vai ver volatilidade, mesmo sendo de grandes companhias. E de repente isso pode fazer com que você perca um pouco a tua estabilidade emocional e tenha a tendência a vender, e daí você vai, ao invés de acumular riqueza, você pode acumular prejuízo. Mas ajudando você nessa caminhada até então a tua liberdade financeira e facilitando sua vida para encontrar as ações, para casar nesse caso, esse vídeo eu fiz para trazer para você 5 opções de investimentos que se enquadram nessa categoria. Olá, meu nome é Eduardo e aqui nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos. Sendo esse então um tema que de repente te interessa, já se inscreve e também ativa o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui. Claro que nesse vídeo eu vou te trazer alguns exemplos de ações, como eu já falei, para toda a vida, mas nenhuma delas necessariamente é uma indicação para você comprar. Ela somente é, de repente, um norte para você poder analisar essas ações e outras que sejam similares para você entender quais as características que elas têm e talvez, e possivelmente, eu acredito que você vai encontrar ainda muitas outras. Mas como eu estou falando então de ações para toda a vida, é lógico que eu estou dizendo do que a gente entende em inglês como buy and hold. Isso porque essas flutuações então de preços do curto prazo, eu estou excluindo desse tipo de empresas que eu vou mostrar para você. Como eu te falei, já para evitar que as tuas ações de repente possam estar oscilando muito com empresas pequenas e isso te assuste na hora de investir e até de repente te tire do mercado financeiro por simples medo, mas não medo porque a ação ela é ruim, mas medo por falta de conhecimento. Então, começar com esse tipo de empresa pode ser bem interessante e também ter elas de repente como uma parte separada dentro do teu portfólio pode ajudar muito a manter o equilíbrio da tua carteira. Olha, em geral, é melhor para a maioria dos investidores manter as suas ações sempre no longo prazo. Mesmo se o mercado quebrar de repente e as suas posições de investimentos caírem em um valor de repente mais do que você pode suportar, talvez até diga, mas se você entende que o mercado ele vai se recuperar e você ainda está confiante nas empresas que você comprou, porque você comprou baseado no valor das companhias, então você sabe que é um momento que você pode até se assustar, isso faz parte, somos seres humanos, mas você sabe o fundamento que vai fazer também com que esse mercado se recupere. Então, às vezes, no momento de queda, seja um perfeito momento não para vender, mas principalmente para comprar mais, já que você acredita na empresa que você está investindo. Então, olha só, o mercado ele pode oscilar, mas as grandes empresas, elas sempre estão preparadas para isso. E mais, claro, muito mais do que as menores empresas. Por exemplo, o ano passado, em março de 2020, a gente viu os preços das ações serem recortados quase que pela metade. Mas logo após, de repente, do meio do ano, olha só, as 100 maiores empresas globais
já haviam se recuperado, mesmo em meio a um mercado em plena volatilidade ainda. Talvez seja por isso que então Warren Buffett ele disse uma vez que ele falou assim, ó, abre aspas, nosso período de espera favorito é para sempre, fecha aspas. Essa é uma citação dele. Isso não é surpreendente, já que a melhor maneira então de obter resultados fenomenais de muitas ações excelentes é mantê-las por décadas. Se você não acredita, veja o caso das ações da Apple, por exemplo. Elas cresceram cerca de 1.200%. E eu estou colocando aqui, claro, os dividendos, se você tivesse reinvestido os dividendos nela, os dividendos que você recebeu dela. Isso, claro, na última década. Olha, eu sei que poucas ações, de repente, vão se valorizar tanto quanto a Apple, mas até mesmo os negócios mais comuns podem entregar retornos impressionantes em longos períodos. Eu vou trazer agora outras 5 opções de ações de empresas que têm futuros realmente promissores e que talvez não estejam ainda no seu radar do teu portfólio. Então que vai ser útil você colocar elas, começar a analisar, começar um namoro com elas e de repente casar. Olha só, a primeira delas é a conhecida Crown Castle International, que é o maior fornecedor de infraestrutura de comunicações compartilhadas dos Estados Unidos. É um REIT que possui um portfólio de mais de 40 mil torres de celular, além de aproximadamente 80 mil milhas de rota só de fibra ótica. Essa empresa ela aluga a infraestrutura dela para aqueles provedores de serviços de internet ou de telefonia sem fio. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as conhecidas T-Mobile e AT&T são grandes clientes dessa empresa. Sendo que essas empresas elas colocam seus equipamentos na infraestrutura da Crown Castle para que elas possam então transmitir os seus sinais para os dispositivos móveis usados pelos consumidores e para várias empresas também, claro, né? E uma vez que esse tipo de serviço de telecomunicações é essencial, esse é um negócio previsível e durável. Assim, claro, a receita da empresa também ela é recorrente, suportada sempre por contratos de arrendamento de longo prazo. Espera-se que o negócio alcance um crescimento anual no caso dos dividendos, por exemplo, de 7 a 8%, devido justamente a esses ventos favoráveis dessa demanda de consumo de grandes empresas, o que é atraente em ações, principalmente quando você tem um foco na aposentadoria. E aqui você também encontra a combinação de renda e de crescimento que se busca quando o foco é a longo prazo. Por que eu estou dizendo isso? Porque você sabe que empresa com essa categoria, dessa maneira que ela apresenta o produto dela, o portfólio dela, e com esse tipo de cliente, as ações delas só tendem a se valorizar. E como ela paga ainda os dividendos, então você ganha 2 vezes. Ganha com a valorização da ação e ainda ganha com os dividendos. Agora, eu vou te apresentar uma grande empresa conhecidíssima nos Estados Unidos chamada Lowe's, que é a segunda maior varejista de artigos de reforma do mundo. Ela tem mais de 65 anos de operações já. Ela tem um estoque ainda que ela trabalha muito bem a gestão dentro da administração no que se refere a produtos, a sua logística, ao trabalho de entrega ao cliente, ao serviço pós-venda. É incrível a estrutura ao redor da Lowe's. E claro, ela também paga dividendos. E melhor, ela foi reconhecida como uma das marcas americanas de maior confiança. Olha só que carimbo essa empresa tem para valorizar o ativo dela, que são suas ações. Então, olha, ao longo dos anos, ela desenvolveu milhares de produtos para manutenção, reparo, reforma, decoração, ferragens, pintura, equipamentos de energia ao ar livre e olha, muito mais coisa ainda. A empresa ela atende um amplo grupo de clientes, daquele tipo assim, faça você mesmo, que inclui proprietários, locatários, empreiteiros, enfim, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. E ela tem hoje uma grande quantidade de lojas convenientemente localizadas nos Estados Unidos, uma ampla gama de produtos e uma marca muito bem conhecida em uma base de clientes diversificada. Isso tudo soma para gerar uma vantagem competitiva da Lowe's gigantesca no mercado que ela atua. A indústria de reforma, ela deve crescer muito ainda, já que a confiança do consumidor continua alta, o emprego continua aumentando aqui nos Estados Unidos e os preços das casas também devido à sua procura.
Isso deve levar às melhores perspectivas de crescimento para a empresa e, claro, para os dividendos dela. E algo bem importante para capitalizar seu investimento é que a Lowe's tem um histórico impecável de não só pagar dividendos, mas também aumentar eles desde 1961, crescendo mais de 20% ao ano nos últimos 5 anos. Não é uma excelente empresa? Agora a próxima, ela chama-se Honeywell. É uma empresa que fornece produtos industriais, software e serviços para um conjunto diversificado de clientes. Para você ter uma ideia, ela opera em 4 segmentos bem distintos: aeroespacial, tecnologia de casa e construção, materiais e tecnologias de desempenho e soluções de segurança e produtividade ainda. Para deixar claro, a Honeywell ela inventou tecnologias-chave que abordam alguns dos desafios mais críticos do mundo em torno de energia, proteção, segurança, produtividade e urbanização. Assim tem uma posição única no mercado que ela atua, vendendo sempre soluções abrangentes, tanto para residências, tanto quanto para empresas em vários setores. Ela conta ainda com um histórico de forte desempenho financeiro e uma relação de pagamento saudável permitiu à empresa aumentar os seus dividendos nos últimos 5 anos. E ela já paga dividendos ininterruptos por mais de 2 décadas. Olha só, é outra grande empresa para você considerar e manter no teu portfólio, tá? Olha só, agora vamos falar do setor médico, especificamente de equipamentos médicos. E é da empresa Medtronic, que ela é líder em tecnologia, serviços e soluções médicas, que atende tanto hospitais quanto médicos, clínicos, pacientes, e isso, olha, em todo o mundo. Isso porque ela possui um portfólio de produtos médicos, terapias e procedimentos para uma ampla gama de disciplinas médicas. Os segmentos são variados, tanto cardíacos, vasculares, terapias minimamente invasivas, terapias restauradoras e grupos de diabetes. E olha, ela tem os Estados Unidos como o maior mercado, seguido depois pela Europa Ocidental, Japão e alguns países dos mercados emergentes. Olha, ela tem mais de 40 anos dentro do mercado americano. A empresa já desenvolveu uma forte reputação globalmente e um dos seus mais inovadores produtos é o menor marca-passo e o menor pâncreas artificial do mundo. Isso mesmo. E olha, é claro que como líder em tecnologia e soluções médicas, a Medtronic se beneficia das crescentes necessidades de saúde à medida que a população global envelhece. Então o negócio também se beneficia de barreiras significativas à entrada de seus concorrentes, que essas barreiras são criadas por órgãos governamentais, no caso aqui dos Estados Unidos, um principal deles seria o FDA, que é o Food and Drug Administration. Esse órgão especificamente, ele regula justamente, sejam medicamentos ou produtos que atendem essa área médica. Então você imagina que não é nada simples entrar no mercado americano, principalmente atender às exigências desse tipo de órgão. Então, se você já tem uma empresa do tamanho da Medtronic que já faz isso, é muito mais difícil para outras empresas, de repente, fazerem frente a ela com as mesmas qualidades e, claro, tecnologia embarcada nos seus produtos. Então, graças à inovação desses produtos que ela oferece e uma gestão muito conservadora, a empresa aumentou os seus dividendos por 40 anos consecutivos. Então, mais uma grande opção para você, de repente, considerar na hora de investir. E agora, vamos falar então do setor de finanças, que tem a indústria de seguros, por exemplo, como um dos seus pilares. E aqui, fundada há quase um século, a Old Republic é um dos seus grandes players de mercado. Ela pagou dividendos ininterruptos desde 1942 e aumentou seus pagamentos por 39 anos consecutivos. Ela gera cerca de 60% da sua receita operacional com apólices de seguros gerais focados em áreas como compensação de trabalhadores, transporte rodoviário, garantia residencial e a maior parte do restante dos negócios está vinculado ao seguro de título oferecido aos compradores de imóveis principalmente. Caso você não saiba, a indústria das seguradoras nos Estados Unidos é uma das máquinas financeiras, já que seguros pessoais são um costume da população americana, justamente porque fazem parte de um bom planejamento financeiro. Por que isso? Porque eles evitam comprometer a qualidade de vida
e a economia dos segurados na eventualidade de um sinistro. Além de que todos os financiamentos imobiliários exigem que o bem dado em garantia esteja garantido por apólices que protegem o investimento dos agentes financeiros envolvidos em cada uma dessas operações então, de financiamento. Aqui você pode ver que os serviços de seguro são normalmente obrigatórios nos setores atendidos pela Old Republic. E o estilo de gestão conservador também dessa empresa, somado ao processo de subscrição disciplinado dela, parecem provavelmente manter os dividendos seguros e em crescimento futuro de forma muito previsível. Claro, bem como o ganho com a valorização dessas ações. Então, você vê que essas empresas que eu citei para você até agora são gigantes nos seus setores, já devidamente estabelecidas com uma carteira de clientes muito boa e, óbvio, com uma gestão ativa incrível em cada uma delas. É por isso que eu acabei reunindo essas empresas para te trazer como exemplo e você consegue encontrar muitas outras com essas características quando você vai procurar. Então, você teve bastante informação para te ajudar com os teus investimentos. Agora, me diz nos comentários se alguma delas te interessa e também, de repente, me fale de outras ações que você considera que são para toda a vida. Aproveita ainda, dá um like nesse vídeo e envia para mais alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo. Tchau!